Hoje vamos estudar Mateus capítulo 23, um capítulo onde Jesus fala diretamente aos fariseus e mestres da lei, condenando a hipocrisia deles. Ele também ensina como devemos viver com humildade e sinceridade diante de Deus. Este é um capítulo forte e impactante, porque Jesus expõe aqueles que vivem uma fé de aparência, mas cujos corações estão longe de Deus. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse capítulo. Vamos lá? Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes nas suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um Pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens e, para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas, se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas, se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância.
Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos de podridão. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim, vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Primeiro, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus. Jesus começa alertando o povo sobre os fariseus, dizendo que eles ensinam a lei, mas não vivem conforme ela. Eles fazem tudo para serem vistos pelos outros, mas não têm um coração verdadeiro diante de Deus. Deus, ele não quer uma fé de aparência. O que importa é o que está no nosso coração e como vivemos nossa fé no dia a dia. Segundo, as 7 advertências de Jesus contra os fariseus. Aqui Jesus fala diretamente aos fariseus e denuncia a hipocrisia deles. Ele os acusa de impedir as pessoas de entrarem no reino de Deus, ensinar coisas erradas e levar os outros ao erro, se preocupar com regras pequenas, mas ignorar o que é mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé, se apresentar como santos, mas por dentro estarem cheios de maldade. Deus, ele se importa com um coração sincero. Não adianta parecer religioso por fora e estar longe de Deus por dentro. Terceiro, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jesus termina o capítulo lamentando sobre Jerusalém, dizendo que muitas vezes quis proteger o povo, mas eles rejeitaram a salvação. Deus, ele nos dá a oportunidade de segui-lo, mas somos nós que escolhemos se vamos aceitar ou rejeitar a sua vontade. E o que aprendemos em Mateus capítulo 23? Aprendemos que Deus vê o coração, não apenas a aparência religiosa. Aprendemos também que a hipocrisia afasta as pessoas de Deus. E o que realmente importa é viver com justiça, misericórdia e fé. E aprendemos também que devemos aceitar o chamado de Deus enquanto há tempo. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e transformar vidas. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo. Até lá!